Shalom, amados, shalom, queridos, que a santa e a gloriosa paz do Criador possa permanecer sobre a tua vida e que ela nunca, jamais se aparte da minha. Amados, venho hoje aqui trazer uma palavra para que a gente possa estar aprendendo um com o outro, tá bom? Uma palavra extraordinária, na simplicidade. A gente vai aprender na simplicidade. Veja bem, eu tenho aqui quase que um círculo, né? Para simbolizar a terra, né? No início, quando o Criador tá meio que oval, meio torto, né? Só para a gente usar aqui, para fazer uma simbologia aqui, tá bom? Quando o Criador criou todas as coisas, tudo estava assim, né? Perfeito, estava claro, não havia mancha, porque assim está escrito: tudo que o Senhor criou ou criara era bom, não era? E perfeito. Pois bem, logo depois da desobediência de Adão, o que sucedeu? Entrou o pecado. Então surgiu ali uma mancha sobre a terra, que simbolizando a criação no início, a terra, tudo alvo, tudo limpo, sem mancha, sem maldade, sem desobediência. Mas Adão desobedeceu, e aí veio o pecado e manchou a terra. A terra foi danificada por intermédio de Adão. Mas aí depois de Adão veio seu filho, cometeu o primeiro assassinato. Caim matou seu irmão. E aí o pecado foi aumentando, amado. A terra foi criando mais manchas e manchas e manchas. A população foi aumentando. E conforme ia aumentando a população, o pecado ia aumentando e aumentando, aumentando. E o Eterno ali não suportou aquilo. Vê tanta maldade, tanta atrocidade, né? Tantas coisas ruins sendo cometida pelos homens, pela sua criação. A criação se perverteu. A criação se perdera. Todavia, sempre houve aqueles que eram fiéis ao Criador. E nesses dias, por incrível que pareça, havia Noé e a sua família. O que é que o Eterno fez? O Eterno trouxe o dilúvio para lavar a terra, né? Para dar uma esfregada naquela sujeira que os homens estavam cometendo, manchando a terra, manchando a sua criação. E aí o Eterno, ao trazer o dilúvio, o que aconteceu? Acreditamos que a maldade ali foi extinguida e a terra voltou a ser clara de novo. Deixa eu achar um ladinho aqui mais limpo. E voltou as coisas a andarem conforme o Criador desejara. Mas, amado, o homem sempre tendencioso a desobedecer, o homem sempre tendencioso, né? Sempre ali com aquele desejo obscuro de ir além das ordenanças, ir além dos ensinamentos, e além daquilo que o Eterno quer para nossas vidas. O homem voltou a pecar, voltou a pecar, e aí, amado, o que aconteceu? A mancha voltou a aparecer de novo no globo terrestre. A mancha voltou a aparecer, amado. Terrível, terrível. E aí, mais uma vez, o Eterno se entristece com o homem. E aí, amado, a população volta a crescer. Novamente a terra começa a se povoar. Enchei-vos e multiplicai-vos. Foi a ordenança do Eterno.
Mas esse povo, ele não vinha com o espírito do Noé, do pai Noé, eles não vinham. Esse povo vieram obstinado, esse povo foram crescendo e se multiplicando, e com eles a maldade crescendo, a maldade, oi minha pequena linda, a maldade foi crescendo, foi aumentando, e assim a terra foi enegrecendo, e a maldade aumentando. E aí, amados, o que aconteceu? O Eterno criou leis para ali pôr certo limite às ações pecaminosas dos homens. Mas mesmo assim, não houve jeito. Veio os sacrifícios para expiação dos pecados, mas mesmo assim não conseguiu aplacar, porque o homem é obstinado a pecar. O homem tem esse desejo pelo pecado, tem um desejo de mexer onde não deve, tem um desejo de tocar onde não deve, tem um desejo de olhar para onde não deve, tem um desejo de desejar o que ele não deve desejar. E aí o pecado se proliferou. Satanás ganhou campo, Satanás ganhou força, ganhou adeptos, milhares de seguidores. Mas aí, o Eterno, vendo que essa mancha terrível estava e que não havia jeito, todos estavam embaixo de condenação, porque todos pecaram e destituídos, separados, afastados, estavam do seu Criador. Não havia um jeito de trazê-los de volta, de resgatá-los de volta, a não ser por intermédio do sacrifício do seu próprio Filho. Esse foi o pacto, foi o acordo feito nos céus. O meu Filho morrerá e resgatará muitos, aqueles que creem no seu sacrifício, aqueles que creem no seu Cordeiro, o Cordeiro Santo, o que verdadeiramente tira o pecado, o que verdadeiramente serve para levar o homem de volta para o seu Criador. Então assim o Senhor veio e cumpriu. Ele morreu, ele ressuscitou, mas a população continua a crescer, a população continua a aumentar, a maldade em si continua a invadir os corações, continua a dominar as mentes dos homens, aqueles que são tendenciosos para o mal. É um prato cheio para Satanás, para ser escravo de Satanás, para cometer o mal, para desobedecer o Criador, para fazer com que o Espírito Santo se entristeça. E aí, amado, hoje nós nos encontramos na terra desta forma aqui, ó. A terra se encontra assim, ó. Você acredite ou não, isto aqui é o que representa esta negridão, a situação hoje atual da terra. Este pedacinho aqui são aqueles da resistência, são aqueles que ainda estão lutando para manter as suas vestes alvas. São esses aqui da resistência que serão salvos. Esses são aqueles que não se mancham, não se vendem, não se corrompem. São aqueles que choram, que esperam com paciência no seu Criador, mas não se vendem, não se corrompem de forma nenhuma, passam por muitas tribulações, mas mesmo em meio às tribulações, eles conseguem fazer com que o nome do Criador seja glorificado em suas vidas. E aí, o nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, olha só que palavra maravilhosa que ele nos deixou para essa parte aqui, ó.
Porque essa aqui, amado, há como arrancar pessoas desse lado de cá para o lado de cá? Mas haja trabalho, haja empenho, haja dedicação, haja amor. Mas essa é a situação atual hoje da Terra. A Terra está assim. O mal tomou conta da Terra. Mas os da resistência estão aqui ainda, firme. Espero que você seja um deles. Eu espero que eu seja um deles. Eu espero. Não é fácil. Mas veja só que palavra extraordinária aqui, ó. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas olha que maravilha. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ei, há uma promessa. A terra está empodrecida? Sim. A terra tem mais jeito? Não. O que tem jeito? Aqueles que ainda derem ouvido à voz do Espírito do Criador. Terá jeito para você. Você será como uma brasa tirada do fogo. E o Senhor te restaurará. Você tem jeito. Se você quiser, você tem jeito. Não importa se você está aqui nesse meio. O que importa é que se você ainda escuta a voz do seu Criador, o Criador pode te trazer de volta para cá. E você, com certeza, será um daqueles que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Você será um dos poucos. Será separado naquele grande dia, onde as ovelhas serão colocadas a uma parte e os bodes a outra parte. Meu amorzinho. Mas, porém, os bodes não herdarão a salvação. Daqui a pouquinho o papai vai, meu amor. Minha amada filhinha. Mas aí tem promessa, tem mais algumas promessas feitas, que eu possa aí me segurar, eu posso confiar verdadeiramente que haverá uma promessa para mim, se eu perseverar, se eu sofrer, se eu padecer, se eu comer o pão, se eu comer a carne do Senhor, se eu beber do sangue do Senhor, se eu provar desse cálice que o Senhor provou, eu herdarei? O que será que eu herdarei? Vamos ver o que você vai herdar? Vamos para o livro de Apocalipse. Vem comigo. O importante é que você persevere até o fim. Vamos ver o que diz em Apocalipse? Vamos lá. Olha o que diz em Apocalipse, gente. Que maravilha. Tem promessa? Tem promessa. Olha o que diz aqui, amado. A palavra do Criador. Capítulo 2. A primeira carta. Éfeso. Versículo 27. A primeira promessa aqui, amado. Versículo 7. Diz assim, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Uma promessa. Para quem vencer, está uma promessa. Vamos para a segunda promessa, que se encontra exatamente no capítulo 2 também, e o versículo 11. Quem tem ouvido, essa aqui é a carta a Esmina. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Olha que maravilha. Mais uma promessa para o vencedor. Você não sofrerá o dano da segunda morte, amado. Isso quer dizer que você estará na primeira ressurreição, onde você herdará a vida eterna. Que maravilha, não? Tem mais promessa? Tem. Vamos para a terceira carta, a carta de Pérgamo. O versículo 17 diz assim, ó.
Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ei, quem diz é o Espírito. É o próprio Deus que diz. Aleluias. Não é palavra de homens. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Outra promessa, você receberá um nome novo, um nome exclusivo, um nome especial, a qual ninguém sabe, só você saberá. Por quê? Porque você venceu, porque você perseverou. Mas tem mais promessa? Vamos ver se tem. A quarta carta, capítulo 2 ainda, versículo 26 e o 29. Vamos lá. 26 e 29. 26 ao 29, é isso? Isso, 26 ao 29. A quarta carta. Diz assim, ó. Ao vencedor, preste bem atenção que é ao vencedor, amado. Ao vencedor. Não é ao perdedor não, tá? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerás e as reduzirás a pedaços, como se fossem objetos de barro. Que poder que o Eterno vai te dar! Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Outra promessa. Isso é só para quem perseverar, amado, até o fim. Perseverar em quê, irmão André? Nos dogmas das igrejas? Nos ensinamentos dos falsos pastores? Nos cerimonialismos que eles executam dentro das suas congregações? Não. Quem perseverar na palavra. Não é nas campanhas que tem que perseverar? Na palavra, amado. Na palavra. Nas obras do Senhor. Procurando imitar o Senhor. Tem mais promessa? Tem. Quinta carta. Carta de Sardes. Vamos lá. Capítulo ainda 2 e o versículo 17. Diz assim, ó. Capítulo 3, na verdade, né? Quarta carta. Estamos no capítulo 3. Quarta carta. Quinta carta, amados, na verdade, é a quinta carta. Sardes, capítulo 3, versículo 5. Olha o que diz aqui. Olha que maravilha de promessa. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Confessarei o seu nome. Você lembra que está escrito? E quem me negar também, eu o negarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Você lembra que está escrito? Então, mas se você vencer, ele te confessará: Pai, esse é um dos meus. Vem, bendito. Aleluias. Mas terminou as promessas? Não, vamos para a sexta carta. Carta de Filadélfia. A carta de Filadélfia, ainda no capítulo 3. Vamos lá? Versículo 11 ao 13. Venho sem demora, conserva, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém. Opa, aqui de volta eu tive que dar uma cortadinha aqui rapidinho, mas ainda estou na sexta promessa das cartas em Apocalipse. E aí diz assim, amado, o versículo 12.
Ao vencedor falo-ei coluna ao santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você sabe que tudo isso se resume em vida eterna, em salvação. Tem promessa, amado. Tem promessa. Ah, será fácil alcançar? Não. Será pelas minhas obras? Também não. E o que eu tenho que fazer? A sua parte. Faça a sua parte. Só. Vamos para a última carta. 7ª carta. Laodiceia. Tão famosa Laodiceia. Versículo... Aqui é o 3. Capítulo 3. Não coloquei o versículo, mas está aqui no 21, diz assim, ó. Ao vencedor dar-lhe-ei, olha, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Você está ouvindo o que ele está falando aqui na sua palavra? Você sentará junto. Não é sentar lá no trono dele mesmo, sentar no trono, amado. É reinar com ele. É ter autoridade. É ter algumas funções especiais no seu reino. E o mais importante de tudo, a vida eterna, que será concedida só àqueles que perseverarem até o fim. Só aqueles que perseverarem até o fim. Só aqueles que suportarem até o fim. Não é fácil. Eu não vou enganar você de forma nenhuma. Aí eu pergunto para você, aonde que você está aqui? Você está aqui? Ou você está aqui? Hã?